E ainda falando sobre o pleito de outubro, atenção eleitor, quem não regularizou até agora o título e não tem a biometria cadastrada, precisa se apressar. O prazo para essas solicitações via internet termina ainda nesta segunda-feira. O repórter Álvaro Nucera traz aqui no Jornal Jovem Pan as últimas informações. Depois disso, não é, Álvaro, só presencialmente? Mesmo assim, o prazo não é tão extenso, não é isso? Bem-vindo, boa noite. Exatamente, Tiago, um mês. O prazo para fazer a regularização de maneira presencial se encerra no dia 8 de maio. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Para fazer essa regularização de maneira virtual, o prazo se encerra hoje no site do TRE. Então, a partir de amanhã, o eleitor que não tem cadastrado a biometria deve procurar um cartório eleitoral para fazer essa regularização. Do dia 9 de maio ao dia 5 de novembro, o cadastro eleitoral estará suspenso para novas solicitações. A ausência do registro biométrico não impede o eleitor de votar agora nessas eleições municipais. Quem não tirou o título ainda deve realizar a coleta da biometria de maneira presencial também. E segundo dados da Justiça Eleitoral, 14% dos jovens de 16 e 17 anos não tem esse alistamento completo aqui no estado de São Paulo. Então é um número muito baixo. E as próximas eleições ocorrem então em outubro. Tiago. Para estar em dia com a Justiça Eleitoral e as dicas do Álvaro Nucera com as últimas informações aqui de São Paulo. Bom, Nelson Kobayashi, é interessante esse número que o Álvaro passou para a gente do índice baixo daquele jovem entre 16 e 18 anos que ainda não tem a obrigatoriedade de se cadastrar, de votar, enfim, né? Eu me lembro que há algum tempo essa procura era maior, o jovem não via a hora de fazer 16 ou até 17 anos para buscar a Justiça Eleitoral. Será que é algo sintomático, algo que está acontecendo ou não? É interessante, né? Porque quando a gente vê essa politização tão grande da sociedade, a gente imagina que a juventude também se contamine com isso e se interesse por votar. Inclusive, isso somado a algumas campanhas do próprio Tribunal Superior Eleitoral de incentivo para que jovens fizessem o seu título de eleitor e pudessem já mais cedo exercitar a cidadania através do voto. O que eu acho que seria ótimo, porque quanto mais cedo a pessoa começa a exercitar a cidadania, a ter acesso a propostas políticas, a projetos, a políticas públicas num debate de campanha, mais cedo ela também se torna um cidadão responsável com o assunto que deve permear toda a nossa sociedade, que é justamente a política que interfere na vida de todos os cidadãos. Então, eu imagino que sim, a gente deveria ter, inclusive, mais campanha, não sei identificar o porquê esses jovens não estão tendo títulos de eleitor e, infelizmente, a gente está com esse número baixo, o que não é tão bom assim para a democracia, já que os jovens também são afetados pelas decisões das urnas.